Filipenses 4, verso 6, a gente está indo já para a parte final dessa epístola aos Filipenses. A gente viu até o final do capítulo 3, Paulo falando, né, que a gente tem que correr, prosseguir rumo ao alvo, que nós somos cidadãos do céu. E aí no capítulo 4 ele já começa, portanto, ou seja, até agora a gente viu a teoria, agora vamos ver a prática. Esse negócio, o que é esse negócio de ser cidadão do céu? É bonito, né? Falar, sou cidadão do céu, tá bom. Agora vamos ver a prática. E esse, no último estudo a gente já viu uma das coisas, perdoar as pessoas. Ah, mas o cara me irritou demais. Mas a gente é cidadão do céu, não é? A gente perdoa. A gente pede perdão. E se o problema não é com a gente age como pacificador. Fazer o papel que Jesus faz em relação a Deus, a gente faz em relação ao nosso próximo. São práticas de quem é cidadão do céu, quem pretende ser cidadão do céu. Paulo começa aqui nessa sessão, no verso 6, falando algo que é um problema, eu creio, de muitos hoje. Boa noite, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo aí. E Paulo, eu queria que só vocês pensassem um pouquinho. Imagina só, Paulo era um cara extremamente ativo, viajando para todos os lados. Ele não tinha parado, esse homem. Ele viajou praticamente todo mundo conhecido da época. Mundo civilizado conhecido da época. Sem avião, sem trem, sem carro, nas situações mais adversas. E, de repente, Paulo está preso. Tenta imaginar isso. Alguém que é super ativo, de repente está preso. Agora tem liberdade cerceada, com poucos recursos, algemado a um soldado romano, praticamente 24 horas por dia, aguardando uma sentença de morte que pode chegar ou não. Como ele está numa prisão domiciliar, ele é obrigado a pagar a própria despesa. Tem que pagar a casa, pagar a comida. E os filipenses se juntaram, como a gente viu, e mandam uma oferta para Paulo. E Paulo, então, está escrevendo a carta aos filipenses como uma forma de agradecimento aos seus irmãos lá de Filipos, que estão preocupados com ele. E não só estão preocupados, eles demonstraram isso na prática. E ele podia aproveitar essa carta para se lamentar, né? Para se fazer de vítima, mas ao contrário, ele usa a carta para empolgar os filipenses, para dar ânimo a eles. A gente viu, né, nos versos anteriores aí, alegrem-se no Senhor, não deixa nada roubar a alegria de vocês. E aí ele começa aqui o verso 6 com um problema que torna essa carta extremamente atual. Então ele fala aqui, olha, verso 6 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tem uma versão que eu gosto que diz assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Sejam bem-vindas aí, Mônica, Iressa. A gente está começando aqui o verso 6 do capítulo 4. A ansiedade é um dos grandes problemas hoje em dia. Não sei vocês, eu sou extremamente ansioso. Aliás, talvez da pandemia para cá, os problemas emocionais aumentaram muito. Muitos casos de depressão, outros tipos de transtornos, e a ansiedade, sem dúvida alguma, faz parte deles, né? A ansiedade é um dos sentimentos que rouba a nossa alegria. É preocupação excessiva. É achar que alguma coisa ruim vai acontecer e aquilo rouba a paz da gente, rouba a alegria da gente. E cada um enfrenta a ansiedade de uma forma. Uns comem muito, né? Desconta na comida. Outros descontam em outras pessoas. Mas o que Paulo está falando aqui? Não andeis ansiosos. Isso daqui já é um tapa na minha cara, porque como não vai ficar ansioso alguém que está preso, sem poder andar, sem poder sair livremente, sem poder fazer o que tem vontade, aguardando uma decisão que não sabe quando vai chegar? E é esse cara, nessa condição, que fala para mim, não fique ansioso. Não seja ansioso.
É interessante porque Jesus fala isso também. Mateus capítulo 6, verso 25, um texto super conhecido, né? Não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, com o que vocês vão ter para. Não se preocupe com o que vocês vão ter para comer ou para beber, nem quanto ao vosso corpo, nem com o que vocês tiverem que se vestir. Não andem ansiosos. Vocês perceberam que a ansiedade geralmente é formada por fatores que fogem ao nosso controle, coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente se preocupa por aquilo. E Paulo está dizendo: parem de se preocupar. Em vez disso, confiem em Deus, ele vai suprir as necessidades de vocês. E aqui ele dá uma receita que muita gente gasta uma fortuna com tratamentos, com coaches, eu não sei nem se vai ter algum coach aqui, não é depreciativo que eu quero dizer, mas as pessoas gastam uma fortuna de dinheiro com um monte de coisa, com livros de autoajuda e tal, e Paulo fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, e eu vou dar a receita para vocês. A minha receita, Paulo fala, a minha receita. Mas em tudo, em vez de vocês ficarem ansiosos, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual que é a fórmula de Paulo? Oração. Você está com o coração pesado? Ore a Deus. Abra o coração. Conte para ele. Ah, mas isso aqui é uma coisa tão boba. Não está dizendo isso. Está falando, abra o coração. Fale com ele. Rasga o coração diante de Deus. A gente estudou os salmos. O salmista rasga o coração quantas vezes diante de Deus? Quando ele está bem com Deus, quando ele está mal com Deus, quando ele está querendo desabafar com o Senhor, quando ele não está entendendo as coisas, ele abre o coração. Fale ao Senhor, leve os seus pedidos a ele, mas aqui agora tem um porém, né? Primeiro ele faz um contraponto, vocês notaram aqui? Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados por nada, mas em tudo peçam em oração. Coisa alguma e tudo. Esse tudo carrega a ideia de tudo, de qualquer coisa que ameace a sua paz, qualquer coisa que ameace tirar a sua paz. E o ponto legal aqui, que é uma coisa tão simples, tão óbvia, e que às vezes a gente passa por alto, é que ele fala assim, olha, tudo que te tira a paz, ou tudo que possa te tirar a paz, leve a Deus em oração. Mas junto com os seus pedidos, e não é errado você pedir, mas junto com seus pedidos, leve a ele também as suas ações de graça. E qual que é a ideia aqui? É porque quando você para um pouco de pedir e começa a agradecer, você começa a enxergar o quanto de coisa boa que Deus já está fazendo na sua vida. Quanto Ele já te carregou, quanta coisa boa você tem para agradecer. E quando você percebe o tanto de coisa boa que você tem para agradecer, aquilo que está te tirando a paz perde força. Tão simples, né? É tão simples. Não existe um atalho para a paz, mas certamente a oração é o caminho que leva até a paz. E Paulo está falando assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo levem a Deus seus pedidos, mas junto com os seus pedidos, lembra de agradecer, porque a hora que você está agradecendo, você vai reconhecer o quanto Deus já fez e o quanto Deus está fazendo nesse instante por mim e por você. E aí acontece uma, entre aspas, né? Aí acontece a mágica. Olha o verso 7. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Na linguagem mais tradicional, e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que eu não consigo explicar, vai guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu levo os meus pedidos ao Senhor e ao mesmo tempo levo levo a Ele a ação de graças, uma paz que eu não consigo entender enche o meu coração e guarda o meu coração e guarda a minha mente. Porque o próprio Deus é paz. Não é que Ele concede a paz, Ele próprio, a presença dEle é a paz. E é algo que a gente não consegue explicar e é por isso que a gente vê muita gente sofrendo e em paz.
ajudando outras pessoas. Eu lembro um caso aqui de uma irmã que tinha uma doença muito agressiva, estava a poucos meses da sua morte. A gente teve a oportunidade de ouvi-la pregar para a gente. E aquela manhã, ela só falou coisas para que a gente se sentisse bem. Ela tinha uma paz que a gente realmente não conseguia explicar. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: você quer sentir essa paz que o mundo não consegue explicar, que as pessoas não conseguem explicar? Então, ore ao Senhor. Leve os seus pedidos, leve os seus agradecimentos. E uma paz que você não consegue explicar vai tomar conta de você. Esse verbo aqui, esse verbo guardar, ele vem de um termo militar no grego, que significa literalmente um guarda cuidando de alguma coisa. E o que ele está dizendo é assim: a paz de Deus vai guardar o coração de vocês igual um soldado guarda. Eu fico pensando, Paulo escrevendo isso e o guarda algemado nele aqui, e Paulo falando assim: olha, se você pedir, você agradecer, a paz de Deus vai tomar conta de você e vai guardar você. Cara, igual você está me guardando aqui, ó. Ninguém vai me atingir igual você aqui. Eu acho que é por isso que esses soldados acabavam se convertendo também. Pelo exemplo de Paulo, porque Paulo não falava da boca para fora, Paulo não tinha interesse em ter rede social e 1 milhão de seguidores, ele falava do que estava no coração dele, e ele queria realmente confortar o coração dos seus irmãos que estavam lá em Filipos. E por que não o nosso hoje aqui também, depois de tanto tempo? Deus guardava o coração de Paulo para que a ansiedade e o medo não entrassem. E quando a ansiedade e o medo batiam, e vai acontecer, eventualmente, Paulo pedia ao Senhor, entrava em oração e agradecia a Deus. E a paz de Deus voltava a tomar conta do coração dele. Fico pensando, se a gente praticasse mais isso, a gente também não vai experimentar isso. Então, de repente você não é ansiosa ou ansioso, não sei. Mas eu tenho procurado praticar isso e tem me ajudado bastante. E aí Paulo fala o seguinte, olha o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo atinge o clímax do seu apelo aqui. Finalmente, irmãos, ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando vocês estiverem ansiosos, orem a Deus. Mas preste atenção. Encho a cabeça de vocês de coisas boas. Isso aqui é tão assim, significativo, porque na época de Paulo não havia internet, não havia Netflix, não havia os canais de streaming todos, não havia nada disso. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente é bombardeado constantemente por informação. A gente está extremamente conectado, a gente está sempre conectado, porque parece que quando a gente não está conectado, a gente está morto. E toda hora, ou a propaganda, o marketing tá bombardeando a cabeça da gente, né? Com aquela mensagem, né? Compre, compre, compre. Toda hora a gente tem que comprar alguma coisa, a gente está precisando de alguma coisa. E quando não é isso, é filme é filme policial, é filme de mistério, é novela, é romance, como é que é aquele negócio lá do que tem na Coreia lá? É corama, drama, coredrama, sei lá como é que chama o negócio. E as pessoas estão sempre conectadas, as pessoas estão sempre maratonando algo. E dorama, obrigado, Amanda, também que você assiste. E assim, e a questão é, como é que a gente vai ter paz se a gente fica pondo um monte de coisa na cabeça? Olha, gente, eu não estou sendo hipócrita, não. Eu gosto das séries policiais também. Parece que não, mas eu faço uma atividade física de manhã, 40 minutos contados no relógio, e eu não consigo ficar ali sem fazer nada, então eu ponho uma série, é um capítulo, né? 40 minutos de alguma coisa ali. Mas o que a gente consome, o que a gente olha, o que a gente ouve, o tipo de música que a gente ouve, o que a gente está consumindo, faz a gente ser quem a gente é. Os nossos pensamentos, ou melhor, vou falar o contrário, o modo que a gente vive é fruto dos nossos pensamentos. Se a gente põe muita coisa ruim dentro da cabeça da gente, isso acaba se refletindo de alguma maneira.
E eu fico me perguntando, será que esse excesso de ansiedade hoje, esse excesso de depressão, esse excesso de transtorno não tem muito a ver com o péssimo tipo de conteúdo que a gente tem consumido todos os dias? Todos os momentos. Porque na nossa hora de folga a gente está conectado, em todo momento a gente está conectado, e são memes, e é publicidade, e é violência, e é tudo isso. Paulo fala assim, ocupar, se tem uma coisa nobre, se tem uma coisa digna de louvor, que isso ocupe a mente de vocês. Pensem nessas coisas. Porque existe uma conexão que não dá para separar entre o que a gente pensa e a maneira como a gente vive. E muita gente quer ter paz, mas consome violência demais. Muita gente quer ser puro, mas consome pornografia demais. E eu não vou nem falar de menos nem de mais, vocês entendem do jeito que você quiser. As pessoas querem ter bons pensamentos, mas elas enchem a cabeça de coisas que não são boas toda hora. Como é que isso vai refletir na vida da gente? Paulo está falando, vocês querem ter paz, vocês não querem ser ansiosos, então ponham coisas boas na cabeça de vocês. E qual é o parâmetro para a gente definir o que é bom? Qual é o parâmetro para a gente definir o que é digno de louvor, o que é nobre, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama? Qual é o parâmetro? A palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Ah, então você é daqueles que fala que eu não posso escutar nenhuma música que não for de louvor. Você não pode escutar. Não é isso que eu estou dizendo. Realmente não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não pode consumir em excesso esse tipo de coisa. E se o Espírito Santo for mudando o meu coração e for mudando o seu coração, de repente a gente vai até deixando de gostar de muita coisa. Eu não sei vocês, mas tem música que eu não consigo escutar. Até gostava quando eu era adolescente, hoje eu não consigo ouvir mais. Não me faz bem, eu não curto. Eu não curto. Porque o Espírito vai mudando a gente. A gente vai sendo modificado, porque, como Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e as coisas vão acontecendo. E Paulo está dizendo, você não quer ser ansioso, você quer ter paz no coração? Então pense em coisas boas. Pense em coisas boas. E aí ele conclui aqui, olha o verso 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. Ponham-no em prática. Paulo está falando mais ou menos assim, vocês lembram o período que a gente andou junto aí? Vocês viram como é que a gente fazia as coisas? Então, faça igual. Vocês estão vendo eu aqui, vocês estão me vendo aqui numa situação complicada, mas dando graças, com alegria, com paz no coração, procurem fazer igual. Em vez de vocês ficarem praguejando pelos problemas que batem na porta de vocês toda hora, procurem as coisas boas e deem graças por causa disso. E eu fico pensando aqui, né? Muita gente fala, que pretensão de Paulo, né? Mas será que é pretensão? Ou será que eu não tenho coragem de falar isso para os outros? Falar para os meus filhos, vou falar dos meus filhos, tá? Vou falar dos meus filhos. Um tem 23, outro tem 19, 22 e 19. Olha, façam tudo que o pai de vocês faz, façam tudo que o pai de vocês falem tudo que o pai de vocês fala, ajam como o pai de vocês age. Será que eu tenho moral para falar isso? Será que eu tenho condições de falar isso? Porque se eu não tenho, eu deveria ter. A gente teria que ser coerente entre aquilo que a gente fala e o que a gente vive. E aqui não é uma questão da gente ser perfeito, não é uma questão da gente não errar nunca, muito pelo contrário, mas a gente viver para tentar acertar. A gente viver para tentar acertar. Mesmo que a gente vai errando, vai tropeçando, vai caindo, mas a gente tenta acertar. E Paulo está falando exatamente isso. Façam, não... Vocês lembram que tinha as irmãs que estavam brigando, a gente estudou na última semana, né? Gente, olha a minha situação aqui, faça como eu, dê graças a Deus, não deixe a alegria roubar, não deixe nada roubar a alegria de vocês, dêem graças, alegre-se no Senhor. Faça o que eu faço. Vocês precisam viver de uma maneira coerente com aquilo que vocês pregam. Somos cidadãos do reino? Nós somos cidadãos do reino? Então vivam como tais. Vivam como tais. Não no futuro, quando Jesus voltar, agora. Agora. Que as pessoas que estão dentro da casa de vocês, que as pessoas que estão na sua vizinhança, que as pessoas que estão convivendo com vocês, olhem vocês, não aquele cristão chato, aquele cara que ninguém suporta ficar próximo, aquele cara que só tem uma palavra de paulada, que só... Não.
mas que as pessoas tenham prazer de estar perto da gente. Que tenham prazer de ouvir o que a gente tem para dizer, que tenham prazer de querer conhecer o Deus que a gente professa. E olha como é que termina essa parte. O Deus da paz estará com vocês. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. E a gente vê aqui, então, 2 fatores para a gente ter uma vida em paz: oração e ter uma mente pura, uma mente alimentada com coisas boas, com bons livros, com boa música, com bons conteúdos. Você quer ter uma vida em paz? Você quer ter a mente guardada, o coração guardado? Então coloque coisas boas na sua mente. E quando você tiver com medo ou a ansiedade começar a tomar conta de você, eleve a sua voz ao Senhor, ore a Ele, peça o que você tiver que pedir, mas agradeça e reconheça tudo que Ele tem feito por você naquele instante. E a paz que eu não consigo explicar, porque é uma paz que excede todo o entendimento, vai tomar o coração de vocês, vai tomar o meu coração, e a gente vai conseguir viver em paz nesse mundo atribulado que a gente vive. Que a gente possa aprender com Paulo, que a gente possa fazer o que ele fazia, e que o Senhor nos ajude a caminhar dessa maneira também. Amém. Amanda. Amém. Agora é o momento em que a gente pode compartilhar as nossas considerações a respeito da fala do Wesley.